Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Dia de relato e eu ainda tô tossindo. Pessoal, essa história que eu vou contar hoje foi uma moça que mandou, né, lá da Bahia, né, de uma das cidades mais antigas da Bahia. Ela conta que era criança ainda, muito pequenininha, por volta de 5, 6 anos, e ela tinha um irmão com 11 anos. E esse irmão era o irmão dela mais velho, que era quem ajudava a mãe dele, né, a mãe deles em casa, né? Colocar água, né? Carregar balde de água, ajudar a lavar roupa. E nessa cidade, pessoal, pertinho da casa dela havia uma lavanderia, né? E também havia um relato, uma história que aconteceu de verdade. Ainda estou tossindo. Que, ai, já repeti, não foi? Que havia, né, nessa cidade havia uma bruxa, né, uma senhora muito ruim, que ela fez muito mal para as pessoas, ela fazia bruxaria, sacrificava animais, fazia muita coisa errada, desejava o mal ao próximo. E ela morreu da pior forma. Pessoal, ela foi assa, cortada aos pedaços e as pessoas que fizeram isso com ela jogaram os restos nessa lavanderia e que inclusive havia até uma cruzinha, uma capela lá para ela. Mas isso ela conta que foi assim há muitos anos atrás. Mas a história, né, as pessoas tinham medo de chegar na lavanderia sozinha, ninguém ficava lá à noite só. Então, pessoal, é uma alergia que eu peguei. Então, pessoal, ela conta que aí a história já é do irmão, né? A mãe dela e o irmão foram lavar roupa. E ela era pequenininha, ficou com outra irmã, né, brincando na casa. Então a mãe dela ensaboou as roupas, deixou o irmão dela enchendo as bacias de água, né? E foi em casa ver se as crianças estavam bem. Quando o irmão dela olhou assim para o lado, viu uma velha toda acabada, os cabelos todos esmilinguidos, essa velha toda destruída, lavando roupa de uma forma assim muito agressiva, né? Ela estava e que se escutava aquele barulho, né? O barulho dela batendo nas roupas. E aquela senhora tinha um fungado, ela escutava o menino escutava aquele fungado. E ele olhou e ficou achando que era uma pessoa, né? E ele ficou observando a situação que estava aquela criatura. E aí, pessoal, ele foi se aproximou dela, né, para ver, porque ele achou muito feio, né? Criança é bem curiosa. Quando ele se aproximou dela, essa senhora deu uma rodada no pescoço, 300. Pessoal, não sei se eu vou dar conta de contar não. Assim, pessoal, ela disse que ela rodou assim o pescoço, sabe? De uma maneira assustadora, que deixou esse menino assustado. Quando ela olhou, os olhos dessa senhora eram profundos, aquelas bolas brilhosas e profundas, aquelas olho escuro, brilhoso, né? Aquelas bolas escuras. E aí ele disse, quem é você? Assim, no impulso, né? Na emoção, no susto, ele perguntou, quem é você? E a senhora respondeu, a velha lazarenta. O que é que você quer comigo? Aí a criança foi se afastou. E aí, pessoal, essa velha soltou um mungido, uma coisa assim, um barulho horroroso. E essa criança saiu correndo. A mãe já estava voltando. Quando a mãe vê a criança correndo, pessoal, e a criança chorando, a mãe encontrou a criança se acabando de chorar na carreira. E aí ele contou o que ele havia visto, né? E ele, vamos, mamãe, olhar, vamos para você ver uma velha horrorosa chamada Lazarenta. Então, pessoal, quando a mãe correu, né, para olhar, ali não tinha roupa, ali não tinha ninguém. E ali aí o pessoal fica, a criança vê essas coisas, tudo mais, né? Então, pessoal, passou-se o tempo e a mãe duvidando, porque a criança ficou frustrada, né? E a mãe duvidando. Quando foi certa vez, pessoal, a mãe criou coragem, era por volta de 6h40 da noite, quase 7 horas. Ela desceu para pegar um balde de água lá nessa lavanderia e invocou. Disse, se essa velha lazarenta existe mesmo, após apareça, porque você assustou o meu filho, seja lá o que for assustou o meu filho, apareça. E de repente, pessoal, houve aquele vento impetuoso, as palhas subiam, né? E de repente ela não viu a senhora, mas ela escutou uma gargalhada, que eu tô toda arrepiada. Escutou uma gargalhada assustadora. E essa mulher deixou o balde, deixou tudo lá e saiu na carreira. E aí ficou, né, a história da velha lazarenta e depois apareceu para outras pessoas, pessoal. E o relato é esse. Quem gostou, deixa aí o coraçãozinho. O relato, a história da velha lazarenta. Cuidado com ela.